Vocês que não conhecem, quase bati. Vocês que não conhecem, ó, essa aqui que é a prima da facada, ó. Dá um oi pra galera! eles. Eu tô gravando, mas não vai pro ar, tá? É só pra vocês fazer de conta. E eu vou testar isso aqui também, 2 pessoas na frente falando. Quase batido, viu? Não, Daniel, assim, no caso, ou tu filma ou tu bate, as duas coisas. Quase batido, viu? Mas ficou legal, ó, ficou os dois encheram a tela. Eu vou fazer um podcast, eu te falei? Me falou? A ideia é carregar os passageiros, os inscritos. Com ele, tu vai... Vai ser inscrito. Quem que me acompanha aqui no canal, tu daí a gente vai carregar? trocando ideia. Ué, tu tem que se candidatar lá. Eu já falei. Lá pelo YouTube? Não, lá pelo Instagram. Tu já falou lá? Já falei nos vídeos, não no Instagram. Mas quem quer vai atrás, entendeu? Tá. E quem não quer fica esperando. Eu vou atrás, Daniel, para de pegar. Eu até acho que vou postar isso aí. Aí está, bom dia, pessoal. Domingão de feira. Domingo, né? No caso é domingo. Que dia hoje? 30? Não. Não, estamos perdidos 28. 28 de dezembro. 28 de dezembro de 2025, agora são 11 horas 9 minutos, para quem ainda não me conhece. O meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de... Arroio do Sal. Arroio do Sal. Posso colocar isso no ar? Pode, óbvio que pode. Posso, Flávio? Pode. Cris? Eu tava falando, desculpa. Não, mas ninguém escutou o que você tava falando. Graças a Deus. Não, eu só ia fazer um teste, mas eu acho que foi engraçado. Tá, então só pra dar uma satisfação pra vocês que gostam de satisfação. Primeiro dia aqui na praia, tô saindo agora, ainda não estou em viagem, aliás, estou em viagem, vou levá-los a Capão na Canoa, que vão pegar um BlaBlaCar agora meio-dia pra Porto Alegre e depois eu vou dar ali no meio. Vê se eu pego eles aqui agora. Eles devem ter escondido naquela curva ali, ó. Então, acho Mas a 76 por hora eu não tenho que temer, não. Mas é um bocadinho, então. Quando ele sai no meio do mato, assim, um monte. Que dele? Olha lá. Dá, ó. Aí à esquerda, pessoal, segundo radar do secador de cabelo, em 15 km, nem isso de estrada aqui na Estrada do Mar. Os guris estão faturando hoje. Só se perder a noção, só levar uma multinha e plim-plim no bolso deles. Bora então, começou a temporada de passação de raiva na praia. Inácio Luiz Alves da Silva, buscar 1.7 para levar 2.7 por 9,57. Pegar a primeira corrida então. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Pegar na Inácio Alves da Cunha aqui à esquerda e vou levar para alguma rua de Xangri-Lá. Qual é que é a rua? Batuíra 575. Bom, agora readaptação, relembrar, rememorar o nome das ruas, o nome dos loteamentos, o nome dos bairros, lembrar onde eu devo, onde eu posso, onde eu não posso ir. De dia, beira da praia, nem pensar. Centro de Capão só se for sequestrado. Enfim, não consegui perceber ainda se a cidade está cheia, mas a primeira impressão que eu tive na entrada de Capão até a rodoviária tá vazia. Mas eu acho que tá todo mundo de ressaca ou na beira da praia. O tempo tá bom hoje. Vou mostrar a rua para vocês. Agora são 11h45. Eu tô com uma zia desgraçada. Eu tô na rua Orestes Clemente Serra, aqui em Capão da Canoa. Não faço ideia o nome desse bairro. Eu sei que tem um nome. Indo buscar o primeiro passageiro então ali para Batuíra, que eu acho que é na praia de Atlântida. Aqui é zia desgraçada. Tem que parar numa farmácia depois. Não é possível. Só tomei café preto, acho que é isso. Não comi nada agora de manhã. E enfim. Que azia, que terrível. Vou mostrar pra vocês o mapa, ó. Olha aqui que lindo que tá de ver o mapa. Consegue ver assim? Olha que lindo que tá de ver o mapa aqui, ó. 5,25, aqui do lado 13, 11,75. Caiu agora 13,8, né? Quanto que eu fiz ali nessa primeira corrida? 9,57. Só que, não sei se percebe, não tá tocando. Tocou só uma pra buscar na puta que pariu pra levar pra beira da praia. Então assim, ó, pessoal, quem tá esperando que eu venha dar dicas aqui, ó,
6 minutos para buscar na Comandanaí para levar para beira da praia. Quem espera que eu venha dar dicas sobre o litoral, primeira coisa, não busque, não leve para beira da praia. A chance de incomodação é gigantesca. Aliás, essa é a segunda coisa. A primeira coisa, procure trabalhar de noite, tá? Não faça que nem eu. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A chance de incomodação de dia é... Aqui no litoral é infinitamente maior, sem contar... Não sei se é... 15 pila para levar para Rua Uruguai. Rua Rio Uruguai, buscar a Avenida Beira-Mar. Enfim, de dia é isso aí. Ou tu leva pra praia, ou tu busca na praia, ou tu vai pro centro de Capão. Todo mundo cheio de areia, cheio de cooler, cheio de cadeira, cheio de pessoas. Às vezes tem 5 pessoas que querem vir no teu carro. É complicado, é bem complicado. O trânsito de Capão é terrível. É terrível, 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 terrível. A parte boa, tem uma vibe de praia. Eu gosto de curtir, sentir a vibe da praia e tal. O pessoal tá de férias, então o compromisso deles é diferente, né? Não é aquela coisa, tô indo pro trabalho, tô indo pro escritório, tô indo pra escola, tô indo pro... né? Enfim, normalmente o pessoal tá mais de boa, estando mais de boa também eles te deixam mais tempo esperando. Enfim, é um conjunto de situações assim que é difícil de condensar numa fala. É difícil de condensar, né? Eu gosto de trabalhar aqui. Já não é a primeira vez, é pelo menos, acho que estava contando, é o seu 9º ano que eu estou vindo trabalhar aqui, né? Já trabalhei bem mais, já teve temporadas que eu trabalhei praticamente todos os finais de semana, que foi a primeira e a segunda, basicamente, né, da minha história como motorista. Verão de 18, verão de 19, trabalhei direto. Depois eu fui diminuindo a frequência e tal. E nos últimos anos eu tenho trabalhado só nessa semana, entre Natal e Réveillon. Acho que é o 3º ano seguido que eu venho pra cá, né, entre Natal e Réveillon, e não pretendo voltar pra trabalhar. Hoje eu digo isso, né? Pode ser que daqui a pouco, na semana que vem, na outra semana, eu resolva vir e tal. Mas não são planos, não é objetivo. Enfim, eu tô aqui na Praia de Atlântida, Rua Batuíra, município de Xangri-Lá. E vou esperar a parada aqui, não tem por que me movimentar. Uma viagem que não seja para me levar pra beira da praia, né? E aqui também tem aquela coisa. Às vezes a espera é grande. Mesmo com o X ligado, habilitado, eu não vou ligar dinheiro. Eu me nego a ligar dinheiro. Mas mesmo com dinheiro, 20 pila pra Avenida Central de Atlântida, beleza. Que é aquela lá do condomínio do condado. Não é Central de Atlântida, é Central de Capão. Então eu provavelmente vou pra Sá do Mar, mas era no Tururu. Buscar na Paraguaçu. Tá pensando ver se eu ganho um leilão ou não. Ainda tá pensando. A viagem de quantos anos? Nem analisei o giga. 17 minutos, 19,40, 13 quilômetros. O quilômetro tá terrível. Só tá bom o minuto, né? Eu só andei aqui na parte norte na parte entre Paraguaçu e a Estrada do Mar de Capão, e parece que as ruas estão bem tranquilas, não tem trânsito nenhum. As pessoas ou estão na praia, estão dormindo de ressaca de ontem, e quase nenhum carro na rua e tal. Enfim, não sei. A primeira impressão é que a cidade está vazia. Mas não fui para dentro do centro de Capão, não fui para dentro do centro de Xangri-Lá, e nada desse tururu aqui resolver. Tá, tem que me policiar, senão esse vídeo vai ter 3 horas hoje. Eu vou passar o dia inteiro trabalhando, então eu tenho que ser mais contido. Ó, uma viagem de 800 metros por 13 pila, mas tem que buscar 2 km. Vamos tentar ali. Ó, aqui, ó, tô correndo direto pra mim, ó. Pegar não sei aonde. Ah, RS 407 com certeza deve ser os supermercados. Vamos ver se é. É, Macromix. Aceitei por engano. Supermercado a gente não vai. Enfim, partiu passar raiva no litoral norte gaúcho. Tô indo buscar minha segunda corrida, então. Tô com uma corridinha aqui na Rua Ceci, no centro de Capão, pra levar ali pra Rua Teixeira, que é uma praia que fica a alguns quilômetros de distância. Aqui pelo Gigo tá dando 20 quilômetros. E eu queria mostrar pra vocês a Paraguaçu, ó. Essa é a avenida principal que corta o litoral norte gaúcho, desde Tramandaí até a região de Arroio do Sal, inclusive, ela chega lá. E aqui em Capão da Canoa tem essa avenida larga, né? Enfim, tem
bem no centro da cidade. E tá vazia, é isso que eu queria mostrar. Isso aqui, ó, o normal de estar é arranque para todo o trecho. Ela tem na região de Capão deve ter uns 8 km mais ou menos. Se juntar com Xangri-Lá e Atlântida e Rainha do Mar, deve ter coisa de 15, 20 km só de Paraguaçu. E normalmente nessa região de Capão da Canoa aqui, ela fica no arranque para enlouquecedor. Muito porque o pessoal está passeando, tem muito pedestre, ela não tem sinaleira, apenas as rótulas aqui, então o pessoal não sabe o que fazer quando chega nos cruzamentos. Muitos motoristas estão de férias, estão vindo do interior para passar férias, então também não tem pressa. Enfim, é uma avenida caótica, né? Mas tá vazia, graças a Deus, né? Melhor assim do que assado. Agora aqui na próxima rua aqui à esquerda, a rua Ceci, eu vou pegar meu passageiro. Espero que tenha sem surpresas, para levar lá para Arroio Teixeira, praia que fica no município de Capão da Canoa, ao norte, a coisa de 20 km de distância. Obrigado. Feliz ano novo aí pra Igual, feliz ano novo pra você. Amiguinho, prazer te conhecer. Tem certeza, tu vai ver 2 novos inscritos lá. O Benjamin e o Tu já te inscreveu? Tu amou desses adesivos então? Eu esqueci. Tem que tirar o cinto dele, que ele tá preso, ele tá amarrado. Eu já se inscrevi. Precisa tirar esse daqui, não? Não, pode deixar que depois eu tiro, que ele é difícil, não tem problema, pode ficar tranquilo. Pessoal, muito obrigado, um feliz ano novo, tudo de bom pra vocês, viu? Tchau, tchau. Que coisa linda, viagem trouxe uma família, casal, seus 2 filhos, sei lá, o mais novo devia ter uns 10 anos de idade, o gurizinho. Ele disse que amou o adesivo. Ele viu aqui colado, não consigo mostrar pra vocês agora. Eu tenho aqui no para-brisa todos os adesivos do canal. E daí ele viu, foi ver, disse, eu quero esse também, eu quero esse também. Daí ele queria o normal também, tá me dando tchau, gozinho lá. Vocês não estão vendo. Eu tô aqui numa ruazinha, Capororoca, eu acho que é isso. Bem no comecinho da Arroio Teixeira. E agora não sei o que eu faço da minha vida. O mapa embranqueceu de um jeito enlouquecedor. Nem cor de caganeira, tá? Tá branco mesmo, valendo, sabe? E a cidade tá vazia, ou seja, eu tô pessimamente colocada como se tivesse... Tô me sentindo no Lami agora. Pra quem entendedores entenderão. Eu estou me sentindo no Lami. Deixa eu pegar aqui e vou em direção à beira da praia de Arroio Teixeira. Não querendo passageiro lá, né? Mas sim que toque alguma coisa, porque é a parte mais movimentada da região aqui. E é isso, meio-dia 27. 51, uma boa ideia. 4. Só achei caro. Não lembrava de pegar tudo isso por um almoço. Mas é bem bom, por sinal. 51, restaurante 51 aqui na Cidade do Mar. Quase com a rótula quase no cruzamento da Rota do Sol em Curumim. Eu deixei o último passageiro ali os últimos passageiros ali na Arroio Teixeira. Daí eu lembrei desse restaurante aqui que eu tinha mostrado ano passado. E eu tava quase de jejum. Só tomei café preto antes de sair de casa hoje. Eu lembrava que era bom, e de fato é muito bom esse restaurante aqui. E daí eu vim aqui, aproveitei que estava próximo, que tinha um lugar que eu conhecia já, que era gostoso. Só que achei caro, não lembro quanto que eu paguei, mas hoje deu R$47 com refri. E é um restaurante de caminhoneiro, num posto na beira da estrada, não tem nada de espetacular. A não ser a comida é espetacular. Tava aquela comidinha de casa, né, de vó. Deixa eu só filtrar a nota aqui, liguei o aplicativo agora. Mas aqui não vai tocar, dificilmente. Aqui onde estou, na faixa, dificilmente vai tocar. Eu tô mal posicionado pra caramba, na verdade, mas foi bom eu ter vindo pra cá, pra Arroio Teixeira. Que daí eu aproveitei e já almocei, enfim, né? Porque depois eu acabo comendo lanche no meio da cidade, no supermercado, enfim, daí não é tão saudável, né? A eficiência se perde, né? Aqui eu tenho certeza que vou de boas até umas 8 horas da noite. Daí lá de noite eu penso se eu vou comer alguma coisa. Provavelmente eu vou fazer um lanche. Mas daí é outra história. Agora eu vou pegar a estrada vazia e vou rodar aí vou bater uma lata até Capão Novo. Às vezes toca na Estrada do Mar quando tem muito chamado, né? Mas agora não é a hora de chamar. Eu tô errado, na verdade eu tô errado. Esse horário era pra estar eu era pra estar na praia também. Eu deveria estar na praia, por sinal.
Acho que amanhã eu vou fazer isso. Acho que amanhã eu só vou sair à tardinha. E daí dá ele no meio até ficar rico. Esse horário é mais pra passar raiva do que qualquer outra coisa. 12h59. Primeira novidade da praia pra mim. Tô chegando aqui na Praia do Barco. Tô indo buscar um passageiro aqui no comecinho da Praia do Barco. Comecinho pra quem vem de Capão Novo, né? E esse trecho que estou aqui da Paraguaçu, não sei se vocês conseguem perceber, ele é duplicado. E essa é a novidade. Não era. Esse trecho aqui não era duplicado pelo menos até o ano passado. A duplicação terminava um pouquinho antes de chegar na Praia do Barco. Depois seguia em pista simples até Capão Novo. Mas já havia uma obra, inclusive, acontecendo, no caso, né? Essa obra de duplicação, ela já estava em andamento no passado, mas não estava concluída. Então só para mostrar bem novinha a avenida, ó, não está entregue, por sinal, não tem sinalização nenhuma, não tem pintura, não tem placa nenhuma na rua e tal. Aqui no meio parece que vai ser uma ciclovia ou uma faixa de pedestre, sei lá. Também não está pintado. Aqui é uma rótula que não está finalizada, ó. Mas progrediu. Essa então é a praia. Eu acabei de sair da Praia do Barco, tem uma placa na minha esquerda, pro lado oposto, sentido oposto, sinalizando Praia do Barco. Ó, aqui essa obra termina, ó, de duplicação. Daí vira pista simples como era antigamente, como era ano passado, ó. Ela seguia a pista simples até Capão Novo, ao infinito e além, por sinal. Ela terminava a duplicação um pouquinho ali adiante, ó. Aonde continua terminando esse trecho, não foi mexido pelo jeito, ó. Enfim, vou lhe pegar então meu passageiro para levar lá para a Avenida Venâncio Aires, no centro de Capão. Parei, por incrível que pareça, consegui uma vaga aqui na rua Arroio do Meio, bem no centrão de Capão. Uma característica, não sei se melhorou atualmente a eficiência das operadoras de celular, mas aqui nessa região de Capão não funcionava a internet. Hoje está normal funcionando, tá marcando para mim 4.5G, ou seja, é o 4G normal de Porto Alegre, pelo menos pela marcação, né? Se a velocidade tá boa, tá ok, eu não faço ideia. Dinâmica de mais 13 na beira da praia, 9,75 onde estou aqui. E liguei o X agora, vamos ver o que vai acontecer, porque quando eu iniciei essa corrida lá no que chamava Jardim Beira-Mar, a 5 km de distância, ó, pegou a mesma rua que eu busquei a Dona Julieta mais cedo, para levar lá para a rua Paquetá, que é lá na Atlântida Sul. Vamos dar, vamos lá ver Atlântida Sul, Rancho Sim, vamos ver como é que estão. Aqui, ó, não parou de gravar. Eu ainda não tô 100% acostumado com a GoPro, porque com o celular, quando aceita a corrida, ele cortava a gravação na hora, né? Enfim, o que eu tava falando sobre o celular aqui não funcionava, tá funcionando perfeitamente, tocou, então vou pegar aqui na mesma rua que eu peguei a Julieta, Dona Julieta mais cedo, Inácio Alves da Silva, acho que é a mesma rua, não tenho certeza. E bora lá, partiu Atlântida Sul. Vou dar uma olhadinha lá no Rochostinho, dar uma espiada, dar uma stalkeada nos guri lá. Entendedores entenderão. Boas corridas com pessoas legais. Trouxe uma moça lá de Capão, tava no salão de beleza. Mãe de um bebê de 3 meses de idade. Ela vinha me contando que foi chorando pro salão, que é a primeira vez que ela se afastou do bebê desde que ele nasceu. E ficou aqui com a avó e com o marido, tá tudo certo, a criança ficou em segurança, mas ela não. Brinquei com ela, o problema não é a criança, o problema é tu pelo jeito, né? Sim, sou eu fui chorando. Enfim, baita viagem, a moça me desejou boas corridas com pessoas legais. Agora por fim, porque eu falei pra ela, perguntou do canal, não sei o que, etc. Começou e hoje, primeiro episódio da temporada, passando raiva no litoral norte gaúcho. Ela deu risada. Mas tu passa muita raiva assim, se eu te contar, eu vou ter que te matar. Se eu te contar a quantidade de enrosco que a gente se envolve aqui na praia, eu vou ter que te matar. Agora eu vou dar uma stalkeada. Tem que ligar X, né? Eu vou dar uma stalkeada, assim como quem vai a merda, só pra achar a rua certinho. Essa aqui não é a próxima. E vou ligar X pra ver se eu não passo na frente. Daí, ó, e o motorista que diz que não busca na praia, na beira da praia, aonde ele tá? Aonde ele tá? Buscando na beira da praia de Atlântida Sul. Porém é num condomínio, então eu imagino que o rapaz não venha
da beira da praia, né? Do mar cheio de areia. Só imagino. E o destino é beira da praia, de Atlântida. Mas não a sul, e sim a Atlântida famosa, a Atlântida dos ricos. Provavelmente ele vai lá pro Trapiche, pro Piro, qualquer coisa parecida. Porque o endereço que eu tô levando é justamente a Avenida Beira-Mar. Igual essa aqui que estou, por sinal, que também chama-se Beira-Mar. Só que essa aqui é de Atlântida Sul. E eu vou levar pra Beira-Mar de Atlântida, né? Em Xangri-Lá. E o condomínio um pouquinho mais adiante ali, quase na praia de Imaraí. Tá lá na beira da praia mesmo, Arthur? Pode deixar um pouco antes, ele na frente daqueles AP. Esse bege aqui ou azul lá na frente? Esse bege. Aqui? Aham. Feito, amigo. Uma boa tarde aí pra ti, tudo de bom. Bom final de ano. Tudo... Valeu, obrigadão, tia. Aí, ó. E aí, doutor? Boa tarde, tudo bem? Quando que é pra ir até a esquina? Como assim? Até a A esquina? corrida? Mas tu tá na esquina. Não, a esquina da praia. Ali é a esquina da praia. Isso, é que eu vou com o saco de gelo pra não derreter. Não. Ah, não. Daí vai molhar até no carro, meu bruxo. Valeu, obrigado. Ah, meu Deus. Cada um que parece... Cara, eu tô a 100 metros 100 metros da beira da praia. E ele queria me pagar pra ir até ali com o saco de gelo, pra não derreter. Ei, meu Deus. Cada um que parece dois, hein? Esse não deve estar sobrando dinheiro. Se eu cobrar 50 pila, capaz de ele me pagar. Tá louco, tio. Viram ao vivo, hein? Viram onde eu tô? Vamos mostrar de novo aqui, então, o famoso centrinho. Talvez a região mais tradicional do litoral norte gaúcho. Centrinho de Atlântida, bem na meiuca aqui. O rapaz, ele não veio pra beira da praia, ele veio pro prédio que ele não sabia o endereço. Daí ele marcou o Balihai, que é um ponto de encontro ali do inferno, né? Na beira da praia de Atlântida. E deve estar lotado. Esse aqui é o point, né, do litoral. Se tem um lugar aí que o pessoal procura vir, é justamente aqui. Em Atlântida e patati patatá. Eu vou fugir daqui por motivos óbvios, eu acho, né? Porque se tocar aqui com certeza é confusão. E eu vou em direção à Avenida Central, que é essa avenida aqui mesmo. Ela vai até a estrada da 407, que em direção a Morro Alto. E tem que me concentrar no trânsito aqui, ó. Tem que focar e olhar pra frente, senão pode dar problema. E ali tem uns restaurantes, pode ser que tenha o Vila Roubadinhas, aquela coisa toda. Pode ser que tenha alguma demanda. Eu tô só no Comfort agora, não sei se eu comentei. E se não tocar até aquele posto que teria, que eu tô tentando lembrar o nome, o posto de algum, é o nome de homem. Esqueci o nome, aquele posto que tem ali, na frente do que é sábado do Planeta Atlântida. Se não tocar, eu vou parar ali pra mijar. E daí ali sim eu vou esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Vamos junto aqui, não vou encerrar esse take. É importante registrar, essa aqui é a avenida, é a principal avenida, digamos assim, em relação à demanda, destino. A maioria da parte noturna à noite acontece nessa avenida aqui em Atlântida, né? A transversal é a Paraguaçu, a famosa que eu já citei hoje. E aqui então, essa aqui que eu vou seguir agora é a Avenida Central de Atlântida. E eu vou seguindo por aqui. Lá adiante vai ter o posto que eu vou parar. À direita vai ter a Saba, que é a sede do Planeta Atlântida. Esses condomínios aí nessa avenida são condomínios super tradicionais dos velhos ricos de Porto Alegre. E nessa região aqui, escondido atrás deles, desses primeiros prédios que vocês estão vendo, tem diversos condomínios aí sim de altíssimo padrão, né? Condomínios de altíssimo padrão. A impressão que eu tenho é que os ricos do Rio Grande do Sul, pelo menos, se encontram por aqui nessa região de Atlântida e Xangri-Lá. Lembrando que Atlântida é uma praia, é um bairro, um balneário, qualquer coisa que o vale do município de Xangri-Lá, né? A cidade mesmo, o município mesmo é Xangri-Lá, que se intitula, por coincidentemente ou não, a capital dos condomínios, para quem não sabe, né? Enfim, essa avenida aqui, ela é completamente diferente à noite. À noite ela é super movimentada,
cheia de bar. A partir de agora é tudo bar e restaurante. Agora tá tudo fechado, algumas coisas estão abertas e tal. E esse aqui é o posto que eu falei, ó. Deixa eu lembrar o nome dele. Como é que é o nome desse posto mesmo, tia? Sei que tinha um banheirinho bem limpinho. Não tem mais o nome. Sandra é o nome da rede, mas tinha um nome aqui desse posto aqui. Quem sabe da região sabe do que eu tô falando. Esse posto tem um nome, ou teve pelo menos. Deixa no comentário aí como é que é o nome desse posto aqui, que tem bem em frente a Las Ramblas e Patati Patatá, aqui na central de Atlântida. Eu vou ali no banheiro rapidão. Pelo menos era ali do lado, não sei se continua sendo liberado, assim, facinho. Eu sei que era só chegar ali, mijar e ir embora. E depois vão ligar X e esperar, né? Principal passageiro do dia, o próximo. Foi? Daí trouxe duas meninas pra beira da praia, né? Só tô fazendo coisa aquilo que eu disse pra ela fazer. E tô com uma na mesma rua, não tem nem como fugir, acabei pegando a corrida. E vamos ver qual é a situação. Tá aí ele, ó, todo molhado, com as cadeiras. Nem pensar. Vocês estão todos molhados, né? Molhado não. Não, eu tô vendo a tua bermuda, amigão. A moça tá toda molhada ali, ó. Não tem como pedir Uber assim, desculpa aí, tá? Eu vou cancelar aqui. Não sei se vocês viram, espero que não tenham visto. Os três ali, o casalzinho, mais uma menina, ou duas meninas e um rapaz. Não interessa. Saindo da praia, todos molhados com cadeira, achando que tá tudo certo. E nada resolvido, ó. Deixa eu cancelar aqui e ir embora. O que me incomoda nessas histórias, assim, nessas situações, é que o pessoal normalizou que o Uber faz tudo, né? O pessoal normalizou, já é normal isso aí. Já tem gente que o chuveiro queima em casa e daí o pessoal chama um Uber pra trocar o chuveiro à resistência. Ou tô errado, né? Tirando o exagero e a brincadeira, o pessoal normalizou ir pra praia, voltar da praia com cadeira molhada, molhado de cadeira. Normalizou. Sabe por que cancelou, filho da puta? Tava quase chegando, pegar a moça aqui no Coronado pra levar pro centro de Capão e acabei caindo no mesmo posto de antes. Eu tava aqui quando eu mijei, a coisa de dois takes atrás, 20 minutos atrás. Daí tocou pegar nesses condomínios aqui pra levar pra beira da praia. A viagem tava boa, o quilômetro tava bom, tudo certinho no Comfort. Tudo certinho, 12 pila deu cuida pra 2 km. Perfeito, melhor possível. 5 minutos. Peguei duas menininhas, por sinal adolescentes, que a mãe mandou mensagem pra outra mãe, que mandou mensagem pra mim, que não sei mais o que. Nem deveria ter feito corrida pra começar, porque eram menores, não eram menores de idade, deviam ter 12 anos de idade, nem isso. Mas enfim, né? Eu saí que não vou fazer nada com elas, levei as de segurança, tudo certo, entreguei na mão da mãe que tava lá aguardando na rua e tá tudo certo. Daí tocou essa corrida na sequência, desse pessoal na beira da praia. Eles só pedem isso porque alguém vai levar. Alguém leva. E a viagem era a viagem de 2 km também. Era pra trazer de lá pra um desses condomínios aqui. Agora eu não vou saber dizer qual é. E... porque não vem a pé caminhando, são jovens, né? Ali tu viu, espero que tu não tenha visto a cara deles. Não tinham 20 anos de idade os três. Mas não, eles pedem o carro. Por que eles pedem o carro? Porque todos levam. Deixa eu mostrar pra vocês aqui essa avenida, chama Parque Central. É aqui em Atlântida, à direita. Vocês não estão enxergando, mas à direita tem o condomínio Rossi Atlântida. E nessa quadra que vai começar agora, que como vocês podem perceber está recentemente pavimentada com piso PVS. No verão de 18 eu atolei com o Focus aqui nesse trecho aqui. Eu acho que eu gravei o dia, não tenho certeza, ou pelo menos eu relatei o fato. Acontece que essa rua aqui ela estava em pavimentação naquela época. E nessa região a maioria das ruas eram de terra, de chão batido. E eu não conhecendo, indo buscar justamente no Rossi Atlântida, passageiro, eu entrei nessa rua e eu achei que ela fosse de chão batido também, de terra, né? Só que ela tava com areia, que o pessoal tava terraplanando, eu acho, qualquer coisa parecida, para depois vir a pavimentar. E quando eu vi já era, né? Eu entrei na rua, eu andei um pouquinho, senti que era areia, mas achei que dava. Quando eu vi não tinha mais o que fazer e tava eu atolado. Eu sei que eu só tinha R$180 na vida de dinheiro na época. E justamente era tudo em dinheiro de papel. Na época só tocava dinheiro na praia, não tinha corrida no cartão. E foi justamente o valor que
O guincho me cobrou para me tirar de dentro do atoleiro. Eu fui a pé até a portaria do Rossi Atlântida, falei com os porteiros, perguntei se eles teriam um tratorzinho, alguma coisa assim, que poderiam me ajudar a me tirar e tal. Cagaram pra mim, literalmente, mas me deram um contato de um guincheiro aqui da região, que me salvou, me resgatou. E o que ele me cobrou foi justamente tudo aquilo que eu tinha. Enfim, me levou pra... me tirou fora dali, eu segui andando, fui vazio. Fui andando, rodando normalmente com o carro depois. Ele não teve nenhum problema mecânico, só questão de ficar preso mesmo na areia. Fui pra casa, cheguei de madrugada ali em Atlântida Sul, era justamente... já era de madrugada, eu tava indo, fazendo minhas últimas corridas. Enfim, e agora tô vindo buscar agora aqui no centro de Xangri-Lá, na Paraguaçu, mais uma corrida. Antes da chuva, que parece estar vindo uma chuva aí forte, o pessoal já tá em debandada na praia. Tô vindo buscar o Fernando para levar lá para Atlântida Sul mais uma vez, segunda corrida do dia que eu vou para Atlântida Sul. Agora são 25 para as 4 da tarde. Quase chove em Xangri-Lá. Eu não vou dizer que é surpresa para mim a quantidade de desaforos que eu tenho recebido. Não, não é surpresa. Eu sabia que ia ser assim. Mas confesso que eu não estava preparado psicologicamente para tanto, sabe? 5 não, já queria que fosse 5 para as 9 da noite. Ou 5 para as 3 da manhã para eu ir para casa. Mas 4h13 da tarde... já tô de volta a Capão da Canoa, fiz um bate-volta literalmente, peguei na mesma quadra de Atlântida Sul. Só que detalhe, né? A corrida tocou a 10 km de distância. Em espera. Eu tava indo com o rapaz, tocou na mesma rua pra voltar pra cá. Mas eu fui por 1h30 e acho que voltei por 1h15 km. Uma coisa absurda, sabe? Foi boa no tempo, só no tempo. E eu tô surpreso positivamente. Talvez, por enquanto positivo, né? Daqui a pouco tô reclamando que a cidade tá vazia. Com a falta de movimento, com a falta de tranqueira, aqui de Capão principalmente, não vi nada demais, nada de extraordinário. Fui e voltei para Atlântida Sul, para Estado do Mar de boaça, nenhum fluxo acima do normal. Aliás, uma das vindas eu vim pela Paraguaçu para testar, literalmente, vim pro Rainha, Noiva do Mar, para ver todo como é que tá. A primeira impressão é que a Paraguaçu, ela foi reformada, grande parte dela, ela estava bem feia naquela região lá de Noiva do Mar, o ano passado. Estava cheio de buraco, tinha algumas obras. Ela está toda novinha, desde Rainha até ali chegar na altura do município de Xangri-Lá, do centro de Xangri-Lá mesmo, né? E ali eu acho que não fizeram nada esse ano. Então tá boa a Paraguaçu. E não tá trancada, não tá... Eu só não fui lá no Vucu-Vucu de Capão, lá, Cepé, Pindorama, aquelas ruas lá, Moema, né? A beira da praia de Capão, que lá é um caos. Normalmente, né? Normalmente é um caos. Eu só não estive lá ainda. Mas por onde eu andei foi bem tranquilo. Só que assim, dá uma preguiça de receber esses desaforos, sabe? Dá uma preguiça de receber essa chamada e ver assim, puta que pariu, tia. Acabou a vergonha, né? Acabou a vergonha, não interessa se eu tô em Porto Alegre, se eu tô em Capão da Canoa, se eu tô em Xangri-Lá, se eu tô no Rio de Janeiro. Daí me digam vocês aí, guris do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Salvador, Natal. Beijo, Ana Felino. Disse que vai vir em fevereiro para participar do podcast. Vamos ver, tomara que venha mesmo. Vai ser uma honra conversar com ela. Enfim, eu não tô surpreso com os desaforos, não tô surpreso. Mas eu confesso que eu acho que eu não tava preparado para tanto. Sempre eu penso que pode ser diferente, sabe? Tô indo aqui no posto da 407 para mijar como se não houvesse amanhã, descer um pouquinho do carro, é posto Ipiranga. Eu já quero ver como é que tá o preço da gasolina, que eu tenho 10% ainda, enquanto sou diamante, não sei por quanto tempo, na verdade. Que eu tô recusando como se não houvesse amanhã. Mais uma aqui, ó, que eu vou recusar de 10 pila no Comfort para rodar 5 km, até que ela tava ruim a relação, mas agora eu vou parar. Ó, mais uma, 868, para buscar 4 km, andar em 10 minutos, também recusaram com sucesso. Ah, esse aqui não é Ipiranga, hoje eu caí bem agora, literalmente agora eu caí. Esse aqui não é Ipiranga, mas tudo bem, eu vou mijar aqui e já espio lá como é que tá o preço da gasolina, se tem abastece aí, deve ter.
E depois, quando for abastecer, talvez seja uma das alternativas. E tem um posto lá em Nova do Mar, se eu não me engano, que é baratão também. Tem que descobrir que posto que é esse. E a chuva vindo mesmo, ó. Acho que agora vai chegar, né, senhora? O pessoal voltando na praia desesperado. É na próxima quadra aqui, né? É, onde está a quadra? É direita ou esquerda? Rio Ninho. Direita ou esquerda? Aqui é esquerda, tá, já vi. Aqui em Capão eu não decorei os lados ainda. Porto Alegre eu sei tudo de cor e salteado. Aqui, senhora. Muito bem, uma boa noite pra senhora e uma ótima semana, viu? Também, uma ótima semana. Obrigado, tchau, tchau. Ó, viagem de 2 minutos agora, de 800 metros. Eu só quero ver se vai ter surpresa. Pegar na padaria Colonial, na esquina da Ubirajara com a Paraguaçu e levar 2 minutos para Araribóia, aqui na região. Eu falei no take anterior, eu acho, né, que não tinha vindo pro centrão de Capão. Aqui estou agora. E tá normal. Ó, cancelou, o passageiro não quis me aguardar. Tá normal, tá movimento forte, tá movimento forte, mas nada de extraordinário, nada de cortar os pulsos, como estava ano passado, por exemplo. Não dá pra dizer que tá vazio? Não dá pra dizer que tá vazio. 8h49 eu vou Beira-Mar de Capão. Não, Beira-Mar eu não vou. Já fui bastante hoje, por sinal. Não vou mais, só no ano que vem agora. E como eu tava falando, não dá pra dizer que tá vazio? Não dá pra dizer que tá vazio. Mas também não dá pra dizer que tá lotado como tava, como esteve há um tempo atrás. Não muito distante, né? Enfim, agora são 25 para 5 e vamos achar lugar para parar e esperar agora o meu principal passageiro do dia, o próximo. Aí, ó. Como estamos. Olha aí como estamos, ó. No arrasto do centro de Capão. Era isso que eu queria, né? Era isso que eu queria. Tá aí, ó, consegui. Retorninho aqui na central de Capão. Tô indo buscar Vitória para levar pro Vale High mais uma vez, mais uma viagem pra beira da praia. Não tem viagem que não seja origem ou destino beira da praia, infelizmente. É, tá difícil fugir, tá difícil fugir, mas como eu falei pra moça mais cedo, né? Quem vai pra praia é pra se molhar, não tem jeito. Aconteceu uma agora aqui comigo que ainda não tava, que é inédito, literalmente inédito. Tava parado aqui na central de Atlântida, esperando chamada. Nesse prédio direito que eu vou passar aqui, eu não vou mostrar porque eram crianças e tal. Tinha nesse prédio aqui na frente, ó, as crianças ali, ó. Querem o adesivo? Querem o adesivo? Desça aí. Tô buscando a Laura, mas a Laura que espere. Eu tava parado do outro lado da avenida aqui. E daí tem umas crianças na sacada desse prédio. E daí com um megafone gritaram de longe: Diário de um Uber, eu sou teu fã, não sei quem, bababá. Daí nesse meio tempo tocou a corrida pra buscar a Laura ali na Guaimbé. Levar lá pra Capão de novo. Paraguaçu tá do jeito que eu gosto. Agora sim, tá do jeito que eu gosto. Vamos sair que eu não vim aqui não. As crianças. Quero dar um adesivo pra eles. E eles podem. Isso. Que legal. Tá, show de bola. Um abraço. Tá, não vou gravar as crianças, vão vir aqui, são tudo pequeno. 12, 13 anos de idade, sei lá. E fiquei todo bobo. Tá registrado, não vou registrar agora. Luiz e Gustavo, então, desceram com, eu acho que é o pai deles, né? Não perguntei o nome do pai, dei um adesivo pra eles. E mandei um abraço, tô mandando um abraço, pedi pra mandar um abraço no vídeo. Enfim, fiquei todo bom, fiquei todo feliz, reconhecimento gratuito. Não sei se realmente eles me seguem, duvido que sim. Eu acredito que só ficaram curiosos com o carro por causa do logo do YouTube, aquela coisa toda, né? E daí pegaram o megafone. Então essa aí é inédita. Essa aí eu vou guardar para as situações que eu nunca esquecerei
na vida, né? Gratuito, de criança, vindo de criança, assim. Show de bola, fiquei todo bobo. Agora buscar laudo então na Guaimbé, aqui em Atlântida mesmo, pra levar lá pra Capão e passar por toda essa Paraguaçu. Eu vim de lá agora, inclusive, com o pessoal que eu levei pra beira da praia. Chegaram de Juí, no meio da tarde. Daí eu falei, bah, estão indo pra praia agora, assim, não, mas a gente chegou de Juí, moço. Então tá tudo certo. Tem mais é que aproveitar mesmo. Tem mais é que aproveitar. Eu falei, estão indo pra praia agora porque tava caindo uma bomba d'água, coisa de meia hora atrás, né? Só que eles não estão nem aí, tão certo, são jovens, né? Tem mais é que aproveitar, tem mais é que curtir. Primeiro adesivo entregue para colega inscrito em Capão da Canoa. Entregue com sucesso. Não sei nem se era Capão Shangri-La, confesso para vocês. Eu tava em trânsito trazendo um rapaz que eu peguei lá na central de Capão, a central do Condado lá, e trouxe aqui para a central de Atlântida. O trabalhador veio trabalhar numa das pizzarias que tem aqui na... Acho que é Quintal que o pessoal chama, não tenho certeza. Ali é onde é o centrinho onde tinha o minigolf de Atlântida e tal. Tem um complexo ali gastronômico, tem uma roda gigante, inclusive. E mais uma vez eu já estou de novo na fila aqui nessa região, ó. Enfim, essa é uma das ruazinhas que tem aqui, que atravessa entre o lado direito e o lado esquerdo da Avenida Central. E quando eu vinha pelo meio do caminho, eu não sei exatamente que avenida era aquela, tentando acessar Paraguaçu, o colega me parou do meu lado aqui direito, eu não consegui, eu esqueci de perguntar o nome dele, foi muito rápido. Ele veio no buzinaço, agora tu veio, não sei o que, larguei adesivo pra ele. Ele disse que ano passado ele me alertou sobre a invasão de Capão Novo lá, que tava tendo uns problemas lá e tal, enfim. Eu até comentei que quem viu os vídeos do ano passado aqui da praia vai lembrar disso. Então, meu bruxo, valeu, muito obrigado, prazer ter te visto rapidamente no trânsito. Espero ter a oportunidade de se encontrar ainda essa semana aqui na praia. E valeu pela dica mais uma vez sobre o Capão Novo ano passado. Felizmente nada aconteceu e tá tudo certo e nada resolvido. Ele acho que estava dirigindo, acho que se não me engano era um Logan ou um Sandero, eu só vi pelo retrovisor. Preto, ele parou aqui na minha direita e meu passageiro não entendeu porra nenhuma. Eu não fiz a menor questão de explicar para ele estava nos áudios aqui, né? Veio trabalhando e no áudio, mandando um áudio para lá, um áudio para cá, cagando pro que estava acontecendo dentro do carro. Tudo certo, cada um na sua, com alguma coisa em comum. 6h17. Já direcionei para a rodoviária de Capão, porque eu tô indo buscar a Eduarda aqui na Guaraci, no centro de Capão, para levar para Osório. Eu acho que vai ser boa a corrida, só tô com medo de pegar a tranqueira da Estrada do Mar para quem tá voltando para Porto Alegre, né? Agora são 6h20. É provável que eu pegue uma tranqueira, ou pelo menos um trânsito pesado, mas nada de diferente da Paraguaçu, que eu já tô aqui passando raiva já faz umas 3, 4 horas, de um lado pro outro, né? O tempo inteiro. Mas a coisa tá boa, tá bem paga pelo tempo. Tá pagando quase R$2 o minuto. Isso é mais importante. Não tá boa pela quilometragem, mas vamos pela estrada, consumo baixo, aquela coisa toda, né? E já vamos dar uma olhadinha na cidade de Osório, com a esperança que tenha uma demanda para cá, né? Uma cidade grande, deve ter lá seus, sei lá, 40, 50 mil habitantes, penso eu. Não tenho certeza dessa informação. E talvez tenha demanda para vir para cá, para as praias, enfim. Afinal de contas, estamos de férias, né? Eles estão de férias. Os passageiros, na sua grande maioria, né, estão de férias. Então pode ser que tenha uma demanda para cá rapidamente. Senão eu tô fudido, né? Vou ter que voltar vazio pelo menos até Atlântida Sul, que dá uns 15 quilômetros de Osório, para seguir trabalhando. Mas já tô saindo direcionado para forçar o aplicativo já a procurar alguma corrida para eu voltar. Vou chegar na beira da praia. Tá mandando fazer a volta pela beira da praia de Capão da Canoa para fazer o retorno, pegar Guaraci, que é a próxima rua, só que é a contramão pelo que eu tô vendo aqui, né? Vamos ver se tem certeza se ela é contramão, senão eu pego ela direto, não tenho certeza. O Waze aqui dá umas rateadas, tem que conhecer. Às vezes ele inclusive te manda pegar a contramão, já aconteceu comigo, Essa aqui é a contramão, agora tá mandando certo. Eu tenho que fazer a volta pela beira-mar, mostrar pra vocês a beira-mar de Capão. Parece que ontem aqui teve um temporal no litoral norte. Eu não saí de casa, fiquei o dia inteiro ontem lá na casa da minha tia, então não sei. Mas parece que ontem aqui a Avenida Beira-Mar alagou por causa da chuva, né? E essa aqui é a Avenida Beira-Mar, uma das
talvez a principal de Capão, depois da Paraguaçu, né, na beira da praia. E eu já recusei só para não passar batido, sei lá, umas 30 corridas para buscar hoje aqui na beira-mar de Capão. Não vim nem para ver se estava movimentado, nem para ver se estava ruim. Só pelo fato da probabilidade de pegar esses passageiros mal educados molhados, né, voltando de um dia de praia. Que parece que tá bom pelo jeito, ainda mesmo com esse tempo meia boca, tá cheio de movimentos. Estão vendo o calçadão tá lotado e tem gente na praia, tô vendo daqui. O mar tá bem bonito, por sinal, tá bem clarinho, com mãe d'águas, né, porque aqui outro é chocolate ou é claro com mãe d'águas, não tem meio termo, né, a gente não tem um minuto de sossego. Quatro carros engavetados. Passamos ali por 4 carros engavetados. Se atrapalharam no retorno. Nessa de ficar off para direcionar, eu esqueci de desficar off. Tu entende isso? Então vou ficar online então de novo, não. Perdi o direcionamento que eu não ganhei, na verdade. Não forcei a barra, o Sajari não sabe o que eu quero da minha vida agora. Vou tentar direcionar daqui onde estou. Já vou mostrar para vocês a distância da casa que eu deixei a moça, prestem atenção. Eu tô bem na frente da casa que eu deixei a moça, vocês vão ver a distância para a portaria. Eu vou voltar 2 metrinhos de ré aqui, ó. Tô dentro de um condomínio e pegadinha, né? Pegadinha do malandro. Vim para um condomínio que é maravilhoso pelo jeito aqui, que fica na parte no interior do interior de Osório, entre Capão da Canoa e Osório. E não tem nada perto, na verdade. Eu vou até mudar a porteira aqui, ó. Vou virar aqui. Ali já tá a portaria, ó. Não deu 100 metros e ela mesmo assim pediu pra eu entrar. Eu pensei, tô todo cagado mesmo, né? Qual a diferença de eu entrar ou não entrar? E o porteiro, vou botar pra ele se eu consigo ir pra Osório pra direita. Ô amigo, pra Osório é quanto tempo aqui à direita? Cara, é bem rapidinho. E a estrada tá boa de terra? Não, É tudo asfaltadinho, bonitinho? Tá, que eu não conheço aqui, porque eu preciso perto da cidade. O senhor é de onde? Porto Alegre. Tá, vim trabalhar na praia aqui. Já vi-se? Já. Dá um grande prazer. Como é que é teu nome? Alexandre. Um abraço para Alexandre, então, aqui. Condomínio Marina o quê? Marina Del Faro. Marina Del Faro, vamos dar ali. Um abraço, meu bruxo, bom trabalho.
Até aqui nas brotas. Vocês escutaram, né? O porteiro tá me aguardando ali. Diz ele que é bem pertinho, então tá. Então eu vou em direção à cidade, porque eu vim... Não sei se vocês repararam nos takes anteriores ali. Eu vim pela 407 até a 101, depois 101 até entrar aqui. E não tem civilização nenhuma. Se eu tiver que voltar, eu vou ter que voltar até Capão Vazio, que tá dando aqui a 34 km. Então eu vou rodar um pouquinho até Osório e vou chulhar, pra voltar com alguém pra algum lugar, né? Eu não pretendo rodar vazio mais do que esse deslocamento que tô rodando agora, aqui desse lugar que chama Linha Peixoto, né? Até o centro de Osório. Diz ele que rapidinho, que a estrada é boa, e de fato parece que é. Eu perguntei isso porque teve uma vez que eu vim do planeta Atlântida trazer um pessoal, e eu vim pela Estrada do Mar e eu entrei numa dessas estradas que veio para acessar Palmital, se eu não me engano o nome do lugar. E em Osório também, que é na parte do interior de Osório. E é por aqui onde eu tô. Ah, que bonito essa região canal aqui, ó. Vocês não conseguem ver da GoPro. E daí eu peguei um trecho de terra de uns, sei lá, uns 5 km. E era de madrugada e tal, então tava bem ruim. E eu não queria arriscar pegar a terra agora, porque choveu o dia inteiro. Eu não sei se não alagou, se não tem barro, essas coisas tudo, né? Então, como o cara não conhece, tem que se informar. Ou tô errado? Agora tem que entender pra onde que eu vou de aqui. O Waze tá marcando que eu vá pra Capão da Canoa, mas eu quero ir pra Osório. É que eu direcionei, tá? Ele tá mandando pegar a direita aqui, ó. E daí eu vou sair lá no centro de Osório, na 389, que é 389 Estrada do Mar, tá? Fechou isso mesmo que eu quero. Perfeito, só dobrar a direita, parece que é pertinho mesmo. E eu não vou perder muito tempo, já estou na civilização. Só que eu perdi a forçada do direcionamento, como eu falei. Ó, aqui as placas que eu falei, ó. Eu vim até aqui, a Palmital, que segundo aquela placa ali, ó, é à esquerda nessa estrada. Se eu seguir por ela, então, eu vou sair lá na Estrada do Mar, quase em Atlântida Sul. Poderia fazer isso agora? Poderia, acho que eu ganharia um tempo, né? Mas eu sou teimoso, eu vou para Osório. Eu quero pegar um passageiro em Osório. A partir de Osório, em direção a Capão, ou qualquer uma das praias, né? Qualquer uma das praias, porque caindo numa praia, eu caí dentro do travesseiro. E agora, José, Praça da Matriz, Osório, eu abri a câmera para falar com vocês. Entrou um tururu para Atlântida Sul e ainda não confirmou se eu vou para voltar para Atlântida Sul. Consegui. Ah, bora pedir música então, né? Consegui. Aqui, ó. Vamos. Não interessa, não vem ao caso. Eu vou para Atlântida Sul. Eu queria mostrar. Aqui, ó. Ah, caiu o celular. Rapidamente, enquanto confirmo o tururu. Aqui, ah, foi. Mas enfim, deixa eu confirmar o nome da rua. Aqui diz que é Caravaggio. Ah não, essa aqui é a anterior. Tá, eu perdi. É que o Gigo, ele sempre registra a última. Tá, eu posso entrar lá e descobrir. Posso, mas eu não vou fazer isso. Mas é Atlântida Sul, não peguei o nome da rua, mas não interessa. Atlântida Sul não é tão grande assim, que eu conheço como a palma da minha mão. Só hoje já fui 2 vezes lá. Por sinal, pegar Ingrid então aqui na rua Machado de Assis, no centro de Osório, eu acho que deu boas. Eu abri essa câmera só justamente pra falar, né? Pô, e agora? Me fudi, eu fui pra Osório, a cidade tá vazia, não tem ninguém aqui. Mas, graças a Deus, não deu tempo de falar nenhuma besteira. Então é isso. Da série, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. É só ligar a câmera que toca. Já peguei. Pelo menos no tururu tocou. Na verdade eu não vim para Atlântida Sul, eu vim para Mariápolis. O estagiário se confundiu. Mariápolis é uma praia vizinha, Atlântida Sul, também do município de Osório, assim como deu certo. Rua Guia das Pedras, 1221, 32 pilinhas. E eu vou buscar onde? Em Atlântida Sul. Mas só para contar para vocês que eu vinha vindo com as gurias, três moças que estão vindo, acho que vão para Maori, não sei, ou privilégio talvez. Vieram parar na casa da família aqui de uma delas. Estavam em Osório, não sei o que estavam fazendo lá, na verdade. E estavam todas montadas já para festa, reclamando que estava chovendo, que ia estragar os cabelos, que ia estragar a maquiagem. E daí quando vinha vindo no meio da Estrada do Mar, passando raiva com os argentinos que estavam bloqueando, literalmente, a estrada, não deixaram ninguém ultrapassar. Tocou em espera.
Quando eu vinha lá. Em Atlântida Sul também, 29 pila pra não sei pra onde, pra Capão. Tô direcionado pra lá e eu recusei. Olho grande, pensei, não, só um pouquinho, eu quero pegar alguém lá onde eu entregar as gurias, não quero rodar vazio pra buscar passageiro. Passei 10 minutos aqui nessa rua, que é a rua Avenida Conceição do Arroio, em Mariápolis, passando raiva, me arrependendo de ter recusado aquela corrida. E daí quando eu abri a câmera e falar com vocês, tocou o tururu. E eu tô indo agora bem quietinho pra Atlântida Sul buscar vazio. 5 minutos, 2,5 km. A Cláudia e levar para a rua Guia das Pedras. Acho que é isso que eu falei aí, né? Lá em Xangri-Lá. Próxima esquina ali, né? Pode ser que na esquina mesmo. Pode ser por aqui? Feito, gurizada. Ele só passou um buracão que tem aqui. Só cuidado que vocês vão ficar dentro d'água aí, ó. Na esquerda tem uma água aí. Cuidado aí. Tá bom. Feito então, uma boa tarde, boa noite pra vocês aí. Um bom final de ano. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Aí, ó, vim com vocês no centro de encontro, ponto de encontro do inferno de Capão da Canoa. Trazer os guris pro bar Apogeu. Pode descer um pouquinho antes para o Apogeu aqui à direita. O sinal tá fechado, ó. Estranho. Ah, ficou a porta aberta no por cima. Deixa eu parar aqui, tem que pegar agora mais uma. Tem que pegar quem é que tem que buscar? Lucas. A porta tá aberta. Vou ver se consigo fechar em movimento. Eita. Pegar o Lucas aqui na Andira, que continua no meio do ponto de encontro do inferno do centro de Capão da Canoa. Eu vim só para mostrar para vocês e ter certeza que ia passar raiva. Mas olha, eu vou confessar para vocês, só nos últimos 50 metros que parou. Até chegar ali, eu vim lá desde de Atlântida com os guris. E até chegar ali na beira-mar para acessar já o centro, a Rua das Gelfas, que eu esqueci o nome. Até ali foi de boas, andei vazio, sem nenhuma parada, por sinal. Mas quando chegando ali no meio, mas aí tá tudo certo, né? O errado sou eu queria andar na Andradas num dia de Natal, na véspera de Natal, na Doutor Flores, em Porto Alegre, né? Deveria ser tudo fechado, na verdade, para os pedestres circularem livremente. E nós motoristas que larguemos na Paraguaçu, eles que caminham, né? Mas não é assim que funciona. Agora eu vou dar a volta na Praça do Golfo, que eu já passei hoje mais cedo com a senhora, que eu trouxe não lembro pra onde. E pegar o Lucas na Rua Andira, levar ali pra central de Capão da Canoa, né? Não a central de Atlântida. Essa é a praça à esquerda aqui do Mini Golf, famosa, tradicional também da cidade de Capão da Canoa. E essa na rua na frente é a Rua Cepé, a mesma que eu tava no início desse take. Só tem que dar a volta na praça para pegar o passageiro. Aqui tá de boas e tal, não tem nada demais, ó. Tem alguns pedestres, alguns carros que não sabem o que faz da vida. Mas tá andando, tá rodando, vai. Ai, que vocês têm a preferência. Aqui vocês têm a preferência. E não posso negar.
Poderia deixar passar o din-din passar? Poderia, mas eu não vou. Vou deixar passar o din-din lá pra vocês verem. Só pro din-din aparecer no canal Diário de um Uber, que por sinal esse não é din-din, mano. Arena Diversões, o nome desse trenzinho aí. E eu vou me safar. O pessoal atravessando fora da faixa. Eu vou me safar aqui à esquerda, ó. E vou fugir, depois eu vou cair dentro da Paraguaçu, que deve estar parada assim. Pra vir pra cá, eu vim por dentro. Não precisei pegar a Paraguaçu, eu vim por dentro de Atlântida até cair na beira-mar de Capão. E deu tudo certo. Cadê o Lucas? E agora, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Aquela senhora ali, será? Lá na frente. Pediram num ponto e esperam no outro, né? E a gente que adivinha. Tá, vai se atravessar na minha frente? Que vontade de passar por cima? Lucas! Isso. Esse é a Caravana Furacão. Que canseira. Viram ali a Caravana Furacão, carreta Furacão, sei lá como é que chama aquele caminhão ali. Perceberam que alguém gritou Diário de Uber de dentro do caminhão? Enfim, agora são 10h20 da noite, só toca Maori, acho que é... Vamos ver quanto que tá minha taxa aqui, só pra curiosidade. Comecei o dia com 50, tá 37. Eu devo ter recusado umas 20, 25 chamadas para Maori na última hora, aproximadamente. A minha taxa, eu só tô com o Comfort ligado, filtrado 4.8. Se ligar X, então eu já terei mais uma. Ó. Olha aí, ó. Só toca isso. Tô aqui na rua Rio da Várzea, em Xangri-Lá. Acabei de bater a minha meta às 22h22 da noite. 513 pila para 25 corridas. Confesso que eu tô satisfeito. Chove sem parar, já faz mais ou menos 1h30, 2. Não tá forte a chuva, mas ela tá constante. Eu não consigo desembaçar os vidros, não tem jeito. Já aumentei a temperatura, já diminui a temperatura, já troquei a posição do ventilador e continuo com os vidros tudo embaçado. Deve ser porque tá muito abafada a temperatura. Eu teria que esquentar mais ainda, e aí eu vou ficar com calor aqui dentro e o vidro embaçado do mesmo jeito. Não abriu contagem regressiva ainda, mas eu já devo ter, vamos ver, o carro ligado a 10h39. E eu tô com medo de ter que voltar vazio para Arroio do Sal. E agora eu tô num buraco de... Deixa eu mostrar pra vocês de dinâmica. Justamente onde estou, o mapa tá 1 para 2 minutos com cor de dor de barriga, ó. E agora tocou mais uma, só pra vocês verem aqui, ó. RS 389, quilômetro 29, Maori, 13 pila. Essa aqui, uma das piores, inclusive. Agora há pouco tocou uma de 768. É a mínima, né? Provavelmente era pegar aquele condomínio que tem ali o Malibu para atravessar a rodovia. Só que ele queria que eu deslocasse até lá para ficar 20 minutos naquele arrasto da Maori para entrar e sair. Entendedores entenderão. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou achar um ponto mais movimentado para mim. Não precisa achar um ponto, na verdade. Deixa eu só achar uma vaga para encostar direitinho. Ó, mais uma, 18 pila. Quilômetro, estrada RS 389, quilômetro 29. Anote aí, esse é o endereço da Maori, tá? E quando eu descobri da privilégio, essa rua sem saída? Eu não tô enxergando nada pra lá, essa luz na cara também não me ajuda. Não, tem uma rua aqui que eu não tô enxergando. Aí, ó. Essa luz na cara também não me ajuda em nada. Eu vou achar um ponto ali do outro lado. Eu tô naquelas ruas de U, sabe? Que tem aqui em Xangri-Lá. Elas vão até metade da quadra. Daí tem uma praça que tá na minha esquerda agora aqui. E daí ela segue pro outro lado, que vira aqui a rua Rio Ibirapuitã. Eu vou parar aqui, eu vou direcionar para Arroio do Sal e vou esperar uma corrida que toque para lá. Ó, mais uma, 10 pila. RS, mais uma aqui, mais uma, 27,93. Só que essa tem que buscar 4 km e tem parada. Estão todos desesperados para ir para tal da Maori, mas eles não vão comigo. O estagiário já deveria ter se dado conta disso.
É inacreditável e cansativo. Quase chegando, gurizada. Quase chegando. Arroio do Sal, litoral norte gaúcho. Vindo vazio desde Capão Novo. Finalizando por aqui, 10 para meia-noite. Este primeiro dia dessa temporada de litoral norte gaúcho. Confesso que eu fiquei satisfeito, que eu gostei do resultado. Confesso que eu esperava muito mais tranqueira em Capão da Canoa. Talvez porque tenha chovido a maior parte do dia de hoje. Não tinha pedestres, né? Nas vias, ou tinha muito menos pedestres nas vias. E talvez por isso que o trânsito não foi tão caótico. Não fui na Avenida Central de Atlântida hoje levar passageiros de noite para os barzinhos e para as baladas de lá, porque estava todo mundo indo para Maori, né? Essas festas movimentam de uma forma inacreditável a população jovem, principalmente da praia. Mas eu não vou na Maori, eu não levo na Maori. Então deixa aí na hashtag do vídeo, no comentário do vídeo, a hashtag eu não levo na Maori. No caso, eu não levo. Se tu leva, o problema é teu, né? E para eu ter certeza que tu chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Muito obrigado para quem chegou comigo até o final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!